Essa é uma reflexão sobre a liberdade. Negra, 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 negra. Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. Negra, 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 negra. ¿Qué? ¿Y qué? Negra, sí, negra soy, negra, negra soy, negra, sí, negra soy, negra, negra soy. Yo y en adelante no quiero laciar mi cabello. No quiero. Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? Negro, 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 negro. Al fin comprendí. Al fin. Ya no retrocedo. Al fin. Y avanzo segura. Al fin. Avanzo y espero. Al fin. Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. Al fin. Ya tengo la llave. Negro, 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 negro. Então, logo de começo, a gente vai levantando e derrubando hipóteses nesse documentário. Então, não existe escolha racional em oposição à emocional. Um segundo ponto sobre liberdade de escolha é pensar escolher o que a gente quer. Só que se você assiste os vídeos do canal e lembra do seu Adorninho, você sabe que a faculdade, por exemplo, de marketing e propaganda é sobre criar desejos nas pessoas que não estão ali, né? E vender um novo jeito de usar o cabelo, vender um carro, que na verdade você não está vendendo carro, você está vendendo sexo, e vender uma pasta de dente, que na verdade é um dia feliz na praia. A gente já falou sobre isso no canal, vai aparecer aqui o vídeo. E eu gosto muito também que ainda no início o documentário fala, então essa boa escolha seria tomada através da não interferência de vozes do além, de um ser superior, de um Deus que comanda a nossa vida. E aí eu falo, que bom que a gente mora no Brasil fundamentalista de 2020, né? À medida que a gente está discutindo, né, então, como as escolhas são feitas, a doutora Janaína introduz aqui um conceito do overload cognitivo. Isso seria uma sobrecarga da cognição. E ela introduz esse conceito para falar, uma das coisas que a gente sabe é que quanto mais opções, mais alternativas a pessoa tem para escolher, mais cansativo é esse processo de avaliação e muitas vezes pior é a tomada de decisão. Ao falar sobre isso, eu me lembrei imediatamente desse livro aqui, O Homem Soviético, da Svetlana Alexievich, que fala sobre a abertura da União Soviética ao capitalismo, né? Então, a partir da perestroika, quando os produtos começam a entrar na antiga União Soviética. E tem umas passagens, né, sobre como os moradores da União Soviética acreditavam que eles seriam mais felizes quando, ao invés de 2 tipos de sabão em pó, eles pudessem escolher entre 100. Quando ao invés de 2 molhos de tomate, eles pudessem escolher entre 15. E, no entanto, o que a gente vai perceber lendo o livro é que o que aumenta nessas pessoas é a angústia e a tristeza. Que quanto mais opções elas têm para escolherem, ao invés de chegar nessa felicidade liberal de ter muitas opções de produto para escolher, eles chegam numa ansiedade liberal de ter muitas opções e não saber o que fazer com elas. Porque no final das contas elas são todas mais ou menos as mesmas. Um ponto central disso é que cada escolha implica uma renúncia. E por isso, defrontadas com tantas opções, as nossas psiques tendem a ficar tristes, porque escolher alguma coisa significa renunciar de todas as outras. 30 anos atrás, eu fui visitar um povo que vive na floresta, os Yanomami. Eles viviam isolados do mundo, eles não conheciam ainda a existência desse mundo global que a gente conhece. Eles imaginavam que eles eram o único povo que vivia no planeta.
Talvez existisse um ou outro índio ainda escondido na floresta, mas eles achavam que eles eram o povo da terra. Eles são os filhos de Omam, que é o criador do mundo, o criador da terra. E um amigo meu que estava começando a conversar assim com gente de fora do mundo dele me perguntou: é verdade que tem muita gente lá fora? Muita gente no mundo? Tem muita gente, muito branco? Eu falei com ele: sim, no mundo tem muito branco. Aí ele disse: mas eles são tantos assim? Eu falei: são tantos assim, eles são como as estrelas do céu, são como as formigas da floresta toda. E eles um dia vão chegar aqui. Aí ele falou, ficou assustado e falou comigo assim: mas eles são tantos assim? Eu falei: são. Ele falou: como que eles arrumam alimento para todo mundo? Aí eu falei com ele de todos os artifícios que o mundo usava para se alimentar. Aí depois ele falou: e onde é que eles põem todo o lixo deles? Essas duas perguntas que foram feitas para mim, sobre como que alimenta a humanidade e onde a humanidade joga os seus detritos, para mim foram as duas perguntas mais inteligentes que eu já escutei, porque essa pergunta a humanidade tinha que se fazer. Olá, eu sou o Sebastião Salgado e peço a você que se junte a inúmeras pessoas em todo o mundo para fazer um apelo urgente aos dirigentes do Brasil. O que juntou todas essas pessoas durante a pandemia? Elas têm medo de que o terrível vírus que ataca o planeta seja ainda mais violento para os índios do Brasil. Despreparados para enfrentar as doenças dos brancos, os indígenas brasileiros têm sido vítimas de epidemias há mais de 500 anos. Mas agora se junta a essa ameaça o relaxamento da vigilância do Estado, as invasões de garimpeiros, madeireiros e fazendeiros ilegais, os incêndios criminosos que aumentaram nas últimas semanas. O Brasil tem o maior número de grupos indígenas isolados em todo o planeta, e eles são ainda mais sensíveis à pandemia. Eles precisam do nosso apoio. Por isso, essas pessoas pedem ao presidente da República e aos líderes do Congresso e do Judiciário do Brasil que criem uma força-tarefa para retirar das terras indígenas os invasores ilegais e possa garantir a seus habitantes originais a proteção de sua saúde. O Brasil tem uma dívida com seus primeiros habitantes. Esta é a hora de fazermos o que já deveria ter sido feito há muito tempo.